pegando um ganchinho do que o Renato falou aí sobre sujeito de ação, não é o mesmo conceito, obviamente, mas é interessante que eu estava lembrando aqui de um crítico literário que eu estou descobrindo agora, um cara chamado Terry Eagleton, né? Um britânico e tal, e ele, numa obra Como Ler Literatura, ele vai falando do enredo, dos personagens, ainda estou no meio da obra, assim, mas tem uma passagem interessante que ele está falando sobre os personagens, aí que está aparecendo um negócio aqui na minha tela. E ele fala, assim, justamente desses personagens canalhas, que obviamente que para a literatura eles fazem mais sentido, né? Um personagem muito linear, talvez não seja lá um personagem tão interessante para a literatura. E ele diz assim, nesse capítulo que ele está falando dos personagens, ele fala que a patifaria é muito mais atraente do que a respeitabilidade. A patifaria. Agora, a questão é muito interessante um personagem patife, né? Acho que quanto mais canalha é o personagem num filme, numa série, na literatura e tal, eu acredito que ele atrai mais do que um personagem plano, né? Um personagem patife, ele vai trazer mais ação para a história, vai trazer um enredo, talvez, com mais nuances e tal. Mas a questão é quando a gente traz esse patife para fora da literatura, né? Ou melhor, esse patife já deve existir fora da literatura, e aí a gente talvez enxergue melhor, quando a gente encontra aquele personagem patife, talvez seja um momento em que a gente pare para refletir, porque aquele patife, na verdade, ele pode ser o nosso colega de sala, o nosso vizinho, né? Nosso patrão, ou sei lá, um parente, um amigo, né? Nós temos amigos canalhas, né? Tem até um que deve estar assistindo, que é o Caio, que eu brinco com ele, mas é só brincadeira. A gente se trata assim, seu canalha! E tá com o grito, né? Quando a gente se vê, seu canalha! A gente tá tempo sem se ver pessoalmente. Acredito que quando eu encontrar com o Caio vai ser esse grito aí, Maurício, seu canalha! Mas assim, é interessante que o canalha de verdade, não como o meu amigo Caio, mas o canalha de verdade, ele transita por entre nós, né? Mas quando talvez a gente enxergue melhor algumas nuances desse canalha. E aí entra nessa questão também da ética, né? Até que ponto isso é bom ou não. Na literatura, talvez tenha essa função importante também, de que quando ela mostra esses personagens, a gente consegue ter uma visão melhor desses personagens que talvez a gente não tivesse sendo amigo de um castelo desse, né? Talvez a gente tenha um amigo Sim. castelo e a gente nunca parou para pensar nessas atitudes, talvez, e a literatura, de repente, você lendo um conto, você sai um pouquinho ali o castelo aqui do livro, né, o personagem, não faz parte do teu vínculo de amizade, então tu já consegue olhar melhor para o castelo sem nenhuma uma capa de afetividade, né, que proteja desse olhar, não é isso? Mas é interessante também, queria que vocês falassem um pouco, a gente fica aqui nesse bate-bola, deixa logo os três assim na tela, que é interessante vocês falarem assim, esse gancho, né, cara? Um texto de 1911, tem quase aí seus 110 anos, quase, né? E como a mentira nunca se fez, talvez, tão escancaradamente oficial como nos tempos sombrios em que a gente está vivendo. E o Maurílio, até fazer aqui um merchan do Maurílio, meu amigo Maurílio, ele tem feito umas lives de bate-papo, como eu disse no começo, às sextas-feiras, né? Não toda sexta, porque isso dá um trabalho danado, vocês não sabem o trabalho que dá organizar um negocinho desse. Ontem mesmo a gente estava testando, né? Eu, o Renato e o Maurílio testando aqui o canal, como era que ia sair e tal. E a gente fica pensando nessas decorações na luz, se o som está saindo ou não, tem que ir atrás de um fone, e isso e aquilo, eu vou pegar o internet, aqui a internet não tá boa, eu vou para outro canto, o Renato teve que ir para outro canto, né, Renato? E falar aqui do meu amigo Antônio, que eu não sei se está assistindo, que ele tem um projeto de geografia e música, em que ele, ultimamente, nesse período de confinamento, ele tem gravado vídeos, né, em casa. Poxa, cara, quando dá um trabalho você gravar, planejar um vídeo, gravar, depois editar, toda aquela trabalheira até postar, como dá um trabalho fazer uma live dessa de bate-papo, que passa voando, mas é um trabalhão danado. Mas aí
voltando aqui para a história dos tempos sombrios, né? Então, o Maurílio tem feito umas lives bem interessantes de bate-papo, quase toda sexta, e um dos temas que ele vai abordar é justamente esse da mentira, né? Como acabou de mandar, essas fake mandar um news. comentário aqui. O Antônio tá aí, Chaparral. Tamo junto, meu Agora o filho. negócio ficou sério, Aí viu? o Uma Maurílio autarquia tá dessa. vindo aí. Tá vindo aí uma live do bate-papo do Maurílio com esse tema né, ele já fez um sobre pós-verdade, um sociólogo e amigo nosso fez um sobre as falácias, e tá vindo um sobre essa história da fabricação, né, das fake news, dos robôs, né, os bots aí que a gente escuta tanto falar, e os trolls russos, toda essa história aí, ele tem um cara aí que é antenado com essa parada e que sabe muito, e que vai ser uma live muito, mas muito massa. E a gente divulga, viu, quando chegar o momento. Mas aí, cara, traz um pouquinho essa realidade da mentira para os tempos de hoje, né? Diz aí, mano. Tem alguns comentários aqui que é interessante a gente colocar, por exemplo, da Bia Viana. Aqui. Pode arrochar ou não. Ó. Tem uma frase que diz... melhor, o nome dela é a melhor. A melhor. Acreditam tanto na mentira que virou verdade. Isso seria correto? Aí a Adrielen também faz um outro comentário na mesma esteira aqui. Bia, Adriele, só a galera aí do terceiro B. Também já ouvi. Uma mentira repetida várias vezes acaba tornando-se verdade. Isso aqui é uma frase do Goebbels, né? É o responsável pela propaganda nazista, né? Enfim, a gente tem uma noção de verdade que eu acho que tem sido fragilizada, né? Para nós, falando do meu campo, da forma como eu vejo ciência e tudo, a verdade ela é sempre transitória, ela é sempre, como é que eu posso dizer? Ela é sempre um pouquinho, digamos assim, ela não é uma verdade final, ela sempre vai ser atacada, né? É uma visão do Karl Popper, é uma verdade popperiana. Se aquela asserção, se aquela descrição do mundo resiste, ela pode ser considerada ciência. O problema é que a gente começou a perder essa noção de que a ciência é um tipo de verdade desse tipo. Uma verdade científica, né, nesse momento que a gente está vivendo, ela passou por muita coisa para ser considerada verdade científica. Ela não simplesmente, vai ser assim. As coisas caem por conta da gravidade, ou os átomos são formados de uma determinada forma, né? Os comportamentos são selecionados pela consequência. Enfim, a gente tem uma série de questões aí. E isso, uma coisa que é atacada. A ciência, ela funciona dessa forma. Aí você tem esse momento do fake news aí, da pós-verdade, né? Há quem diga que pós-verdade já é uma fake news, né? Porque a mentira, esse tipo de utilização de mentira já era utilizado na política há muito tempo. A diferença é a velocidade com que isso chega até a gente, né? E por que canais. Então a gente acaba estando muito exposto e a gente fica com a verdade fragilizada. Eu acho que tem um outro nível ainda, que esse eu considero mais perigoso, porque ele é mais sutil, que é a falácia. A falácia é um erro lógico, é uma situação, um erro de elaboração, né, lógico, e esse erro é uma situação que pode levar a gente a pensar sobre algumas situações, pode ser muito perigoso. Por exemplo, no meio da pandemia, eu já falei sobre isso numa live, como é perigoso você ter falácia. Tem uma falácia que é muito complicada, essa se chama envenenando o poço. É uma falácia que é uma extensão, uma ampliação da Tupu-Walker. A Tupu-Walker é uma falácia que acusa o interlocutor sem atacar o argumento. Então, tipo, é como se você dissesse, você é um louco, não vou lhe escutar, não. Pronto. É parecido muito com gaslighting, né, que é utilizado contra as meninas, né, um procedimento machista, em que as mulheres são tratadas como loucas, né, então o argumento dela não serve, você não ataca o argumento. O envenenando o poço, ele é pior ainda,
Porque qualquer coisa que venha de uma determinada pessoa, de um determinado grupo, por exemplo, eu e o Renato, nós somos das humanidades, né, Renato? Terminou na UFC. É muito provável que eu tenha cruzado com o Renato nos corredores lá, na Xerox, lá do Cristiano. Sim, sim. Né? Mas assim, a gente é das humanidades. Então, como você é das humanidades, o Envenenando o Poço diz, olha, esse cara é das humanidades, é das humanas, ele não tem nada para me dizer. Então, a falácia ela é muito mais perigosa, porque ela sustenta realmente mentiras muito sérias. Né? Durante a pandemia, aí a gente tem uma série de problemas com relação a protocolos de medicamentos e não sei o quê, sustentado, sabe-se lá por quê. Né? Não tem nada, a ciência ela precisa desse ataque. Você faz um artigo, todo mundo vai atacar o artigo, aí o camarada aparece dizendo, não, a cloroquina realmente é a cura, e a gente sabe, né? Eu fiz uma live com um biólogo, um colega nosso, o Edvando, muito capacitado, um cara fantástico, professor. Ele foi muito claro em dizer, não tem nada ainda aqui. E a gente fica mantendo esse tipo de mentira por conta desse tipo de argumentação. Eu acho a temática das falácias uma das mais enriquecedoras para a argumentação. Eu acho que para escrever, sei lá, um texto argumentativo dentro do processo aí dos Enem, da vida, vestibulares, etc., concursos, é uma ferramenta muito boa. Então, é mais ou menos por isso aí que eu queria falar sobre verdade. A verdade, ela precisa ser estabelecida, ela precisa ser uma descrição do mundo. Se eu digo uma coisa e isso não descreve o mundo, isso não pode ser considerado verdade.